Fala galera, e aí, tudo certo com vocês? Bem, vamos aqui para mais uma videoaula, né? Uma videoaula que vai ser muito importante para vocês, tá? É uma continuação, melhor dizendo, é uma continuação da aula passada, né? Aula passada nós falamos aí sobre a mitocôndria, nós falamos sobre o metabolismo celular, a respiração celular, né? Nós falamos aqui das 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Eu falei para vocês que era uma aula de fato maçante, pesada, porém muito importante, principalmente para você que quer fazer vestibular, tá? Bem, hoje vamos aqui para mais uma aula de reação química, ou seja, é a continuação da aula passada, tá? Sendo que nessa videoaula nós vamos falar das plantas, nós vamos falar da fotossíntese. Legal? Como de costume, vou me afastar aqui, tá? Para que você possa ter uma visão completa aí do slide e anotar tudinho. Galera, por favor, anotem tudo, beleza? Bem, povo, como eu disse, hoje nós vamos falar da fotossíntese. E a fotossíntese é aquele processo em que a plantinha faz o nosso próprio alimento. Professor, é isso, não é? Não. Muda esse linguajar que não é mais assim, tá? A planta, ela vai produzir o seu próprio composto orgânico através de um processo chamado fotossíntese. Hoje nós vamos estudar a reação. Nós vamos ver como que isso ocorre. Bem, a reação química da planta, ela necessita de alguns elementos que ela não vai ter, tá? Então ela precisa buscar, ela precisa absorver certos elementos. Elementos esses que são o gás carbônico, tá? O famoso CO2, a água e, além disso, um dos principais, né? O solzinho, cara. Isso, exatamente, a luz solar, tá? Os raios solares. Então, esses 3 elementos aqui, eles vão ser importantíssimos para que possa ocorrer o processo de fotossíntese. Beleza? Olha só, não se assusta, calma, relaxa e só olha essa equação. Filho, fica tranquilo que você vai entender ela. E de antemão, se você conseguiu entender toda a nossa aula passada, isso aqui para você vai ser molezinha, tá? Olha só, cara, nós vamos ter gás carbônico, esquece esse 6, esse 12 aqui, isso é um balanceamento da reação, tá? Esquece isso, foca nos elementos. Nós vamos ter o gás carbônico mais água com a luz atuando, né, nesses 2 compostos. Isso vai produzir C6H12O6, que é o que? Eu sei que tu sabe, que é a glicose e a liberação de oxigênio como resíduo. Essa água aqui também vai ser um resíduo a mais, tá? Que a planta vai liberar. Mas eu quero que você analise esses 2 aqui, ó. Então, a partir do gás carbônico e da água, com o auxílio da luz, com a atuação da luz, né? Não o auxílio não, porque ela é muito importante. Com a atuação da luz, nós vamos produzir glicose mais oxigênio. E esse oxigênio ele vai ser reabsorvido pela planta e se ele tiver em excesso, ele vai ser liberado para a atmosfera e aí sim vai servir de resíduo para nós, seres humanos. Legal? Bem, galera, agora o que vocês têm que saber aqui? Essa imagem, eu vou estar aqui elucidando para você o que acontece dentro de um cloroplasto. Então aqui está o cloroplasto para você, tá? Aqui você tem a membrana externa, você tem a membrana interna e algumas outras estruturas aqui dentro desse cloroplasto. Essas estruturas, perceba que aquela bolinha azul ali, ela fica se movimentando. Por quê? Porque toda essa parte aqui que é interna do cloroplasto, nós chamamos de estroma. Pessoal, o estroma é parecido com um citoplasma lá da célula animal, tá? É a mesma ideia, porém o nome vai mudar, porque são células diferentes, beleza? Então aqui é o estroma. Então tudo isso aqui, ó, que está dentro
do cloroplasto é chamado de estroma. Todo esse líquido aqui, essas estruturas, beleza? Nós vamos ter os ribossomos esses que eu sei que você sabe a função dele, tá? O ribossomo, fala aí, é isso, ele faz exatamente isso que tu falou, síntese de proteína, tá? Ele vai sintetizar proteínas, tá? Proteínas que são importantes aqui para algumas funções do cloroplasto. Afinal, o cloroplasto ele está inserido dentro de uma célula eucarionte, né? Bem, perceba que essas moedinhas são chamadas de tilacoides e várias moedinhas se chamam de grânum. Então, grânum ou grana nada mais é do que um conjunto de tilacoides. Beleza? Show? Bem, agora o que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver o espectro luminoso. O que seria isso? Cara, é o comprimento de onda que a planta ela gosta. Então, a planta ela vai adotar aí um comprimento de onda entre 400 nanômetros a 750 nanômetros aproximadamente, tá, galera? Aproximadamente. Lembrando que isso aqui pode variar um pouco, beleza? E aí que a partir de 700, 750, nós vamos ter a produção de clorofila A. E a partir de 450 a 400 nós vamos ter a produção de clorofila B, tá? São pigmentações diferentes aí que nós vamos ter na planta, tá? Nos vegetais. Bem, agora nós começamos de fato a aula. Só foi uma introdução. Agora de fato vem a aula. Por quê? Porque para fazer a fotossíntese você tem duas fases, a fase clara e a fase escura. Cara, a fase clara ela é chamada de fase fotoquímica, enquanto a fase escura vai ser chamada apenas de fase química. O nome fase clara, fase escura não é muito bem colocado não. Sabe por quê? Olha só, se eu te falar da fase clara, você vai achar que ela só faz de dia. E a fase escura, ela faz à noite. É intuitivo você pensar isso, mas não é dessa forma que acontece, tá? A fase clara e a fase escura, elas vão acontecer durante o dia. Afinal, nós estamos falando de fotossíntese. Para que possa ocorrer fotossíntese, necessita do quê? De luz, de sol, de raios solares. Então, essas duas fases são fases que vão acontecer simultaneamente, tá? Durante o dia. Por favor, não se confunda com esse nome fase clara e fase escura, achando que a fase escura só acontece à noite, tá? A fotossíntese, ela não ocorre à noite, ela só ocorre durante o dia, porque ela necessita de luz para que possa ter todo o processo. Bem, então aqui está o Sol para que você entenda o seguinte: necessitamos do Sol para ter fotossíntese, tá? Essa ideia de fase escura ocorrer à noite, esquece isso, joga isso por terra, beleza? Bem, pessoas, vamos aqui para a primeira fase, fase clara. Calma, não se assusta com a imagem não, tu vai ver que é muito tranquilo. Olha só, o que precisa, o que necessita ter para que a fotossíntese possa ocorrer? Luz, não é? Então nós temos aqui, ó, luz, lighting. O que é isso, professor? Tá tudo em inglês, eu não sei inglês, não. Relaxa, porque eu tentei procurar uma imagem em português e as imagens não estavam legal não, tá? Elas não estavam bacanas. E essa daqui foi a melhor que eu consegui achar, né? Até de uma forma didática, para não ficar tão complicado assim para o entendimento de vocês. Então vamos lá, olha só, aqui nós temos a luz, tá? Além da luz, nós vamos ter a água, tá vendo aqui embaixo? Nós vamos ter a água. Tá bom, professor, até eu entendi. E o resto? Olha só, galera, o que eu quero que você saiba aqui. Nós vamos ter essa estrutura e essa outra estruturazinha aqui. Esse daqui é o fotossistema 2 e esse aqui é o fotossistema 1. Normalmente, o 1 vem primeiro do que o 2, né? Mas nesse caso não, tá? Porque a ordem aqui
foi de descoberta. Então, se descobriram esse fotossistema primeiro, para depois descobrirem esse outro aqui. Porém, o que vem primeiro é esse e não esse. Por isso que esse daqui ficou como fotossistema 2, tá? Mas isso não vai interferir em nada. Apenas lembre-se que é invertido aqui a ordem pelo fato da descoberta. Esse aqui foi descoberto primeiro do que esse outro, beleza? Show de bola. Professor, o que são esses daqui em azul? Esses aqui em azul, eles são complexos transportadores. Quem estudou aí comigo na aula passada cadeia respiratória vai entender isso aqui. Se você não conseguiu ou se você não estudou a aula passada, cara, não conseguiu entender ou não estudou, te aconselho a você voltar na aula passada, você ver toda a aula, tá? Ver o vídeo que tá aí no portal, tá lá no canal do YouTube do colégio, beleza? E você analisar de novo todo o processo e vir para essa aula aqui, que aí vai ficar muito mais fácil. Tranquilo? Vamos começar? Então vamos lá. Olha só, aqui nós temos a parte de fora do tilacoide e a parte de dentro do tilacoide. Bem, como eu disse, nós necessitamos de luz aqui para que possa ocorrer a fotossíntese. A luz, ela vai ativar moléculas que vão liberar elétrons. Essas moléculas são principalmente H2O, tá? A água, a molécula da água. Quando a luz chega aqui no fotossistema 2, a molécula da água ela é quebrada. Quando ocorre essa quebra de molécula aqui, adivinha o que libera? Lembra? Lembra da aula passada que eu falei? Toda a quebra de molécula você vai ter a liberação de hidrogênio e esse hidrogênio vai ter a liberação de elétron junto com ele. Lembra? A mesma coisa vai acontecer aqui. Então a molécula da água vai ser quebrada, liberando elétrons. Esse elétron vai chegar aqui no fotossistema 2, beleza? E vai começar o seu caminho. Professor, como assim? Então, o elétron é carga negativa. O próton, olha só, é carga positiva. Negativo gosta de positivo, né? Eles se atraem. Logo, o que vai acontecer? Esses elétrons daqui, ó, de fora, vão ser atraídos para dentro do fotossistema 2, porque aqui está a carga negativa. Perdão, esses prótons positivos aqui vão ser atraídos pelos elétrons que são negativos para dentro do tilacoide. Quando eles entrarem, o que vai acontecer? O elétron vai dar um migué dele, né? O golpe está aí, cai quem quer, e aí quando o próton entrar, o elétron vai lá e bum, pula. Pulou para uma estrutura, pulou para um complexo transportador. E assim ele segue. Vai ser atraído um outro próton, vai chegar aqui, quando ele chegar pertinho para pegar o elétron vai lá e bum, pula. E aí, ó, esse próton vai passar, e esse próton também. E assim sucessivamente, até chegar no fotossistema 2. Cara, chegou no fotossistema 2, nós vamos ter dois caminhos, tá? Nós vamos ter o que chamamos de cadeia cíclica e cadeia acíclica, tá? Olha só, vamos com calma para que você possa entender. A cadeia cíclica, o fotossistema, a fotofosforilação de cadeia cíclica faz o seguinte: quando o elétron chega aqui, ele volta para esse transportador, para esses transportadores, esses complexos transportadores aqui, e fazem o mesmo caminho. Chegou no fotossistema 1, volta para esses transportadores, bomba hidrogênio, bomba hidrogênio, bomba hidrogênio, parou aqui. Volta, bomba hidrogênio, opa, percebeu que nós temos um ciclozinho aqui, né? Essa fotofosforilação acontece isso. É uma fotofosforilação cíclica, né? Porque ele é fechado, ele é um ciclo, ele é fechado, cíclica. Se ligou? Agora, a fotofosforilação acíclica é quando esse elétron ele faz o seu caminho
natural, né? Ele é transportado bombeando hidrogênio para dentro, ele passa no fotossistema 1, ele vai ser transportado por uma outra enzima até chegar aqui, ó. Essa enzima vocês têm que saber, tá? É a NADP redutase. A NADP redutase, o que ela faz? É o fim da linha para o elétron. Quando o elétron chega na NADP redutase, o que vai acontecer? Olha só, redutase, ela reduz. Reduzir na química é ganhar elétron. Então vem a NADP aqui, pega esse elétron e se transforma em NADPH. Se ligou? Que vai ser uma molécula energética. Esse NADPH ele vai sair daqui e agora ele vai ser uma molécula energética que vai ser utilizada mais à frente. Show de bola, galera? Então, de novo, fotofosforilação cíclica é quando o elétron chega aqui no fotossistema 1 e volta para esses complexos transportadores. Então, ele faz esse ciclo aqui, bombeando hidrogênio para dentro do tilacoide. Fotofosforilação acíclica é quando o elétron ele faz o seu caminho normal até chegar na NADP redutase e esse elétron ser roubado pela NADP, uma molequinha transportadora de elétrons que vai roubar esse elétron, se transformando em NADPH, que é uma molécula energética. Show de bola? De boa? Tá, professor, até eu entendi. Mas e aí? E o resto? Então, vamos lá. Perceba nesse complexo aqui, ó. Perceba esse complexo gigante aqui. Cara, esse complexo gigante é uma enzima muito conhecida que vocês já sabem dela, que nós falamos na última aula. É a ATP sintase. A ATP sintase, ela vai formar ATP, ó, sintase de síntese. Então, ATP, uma molécula energética. Então, ela vai formar moléculas de ATP. Mas, professor, por que ela forma? Galera, perceba o seguinte. Quando nós temos a passagem desses elétrons aqui, ó, a passagem desses elétrons indo e voltando, fazendo ciclos, né, e fazendo fotossistema, né, fotofosforilação acíclica e cíclica, cara, você tem muito bombeamento de hidrogênio para dentro do tilacoide. Isso vai causar um problema que é o quê? A acidez do tilacoide. Isso não pode acontecer. Os meios têm que ficar equilibrados, tanto na parte interna quanto na parte externa. E aí, como vocês percebem, a parte interna vai entrar muito hidrogênio. Logo, essa quantidade exacerbada de hidrogênio tem que sair. Como que vai sair? Através da ATP sintase. Então, quando o hidrogênio passa por aqui, essa ATP sintase ela vai girar, tá? Ela vai fazer um movimento mecânico, ela gira e nesse momento que ela gira, ela pega o ADP mais fosfato e transforma em ATP. Então ela vai girar 3 vezes, formando 3 molequinhas de ATP. Legal? Então essa é a fase clara. Vamos fazer um resumão aqui. Na fase clara, nós temos a produção de NADPH e produção de ATP, que vai ser utilizado na outra fase posterior, que vai ser chamado de fase escura. Legal? Para que possa ocorrer a fase clara, nós necessitamos da luz, nós necessitamos da água. A água, ela vai repor os elétrons, fazendo com que eles possam fazer esse caminho aqui, no fotossistema 2 e no fotossistema 1. No fotossistema 1, nós vamos ter 2 processos, fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. O acíclica é quando o elétron vai fazer um caminho direto até chegar na NADP redutase. O cíclico é quando ele chega aqui no fotossistema 1 e volta para o complexo transportador, fazendo assim o bombeamento de hidrogênio para dentro do tilacoide. Show de bola, galera? Tranquilo? Agora vamos pegar o que foi produzido aqui na fase clara e bora para a fase escura. Cara, não se assusta novamente. Perceba que a fase escura nada mais é do que um ciclo. Logo é muito fácil, tá? É muito tranquilo de você entender isso aqui. Lembra até um pouquinho do ciclo de Krebs, de forma inversa.
Tu vai entender agora porque eu falei de forma inversa. Olha só. Lá no ciclo de Krebs, o que a gente fazia? A gente pegava uma molequinha de ácido pirúvico e diminuía ela, né? Quebrava ela até você ter energia, né? E essa energia você produzia gás carbônico, etc e tal, ATP, NADP, NADH, né? FADH, enfim, produzimos várias moléculas energéticas. Aqui não, aqui é diferente. Aqui você não vai quebrar nada, aqui você vai construir algo, tá? Então, nesse caso, aqui você vai construir uma molécula. Agora presta atenção. Nós precisamos do gás carbônico. O gás carbônico ele vai aparecer aqui, ó, na fase escura. Então a absorção ela não participa, a absorção de gás carbônico ela não participa da fase clara. Ela vai participar exclusivamente da fase escura. Bem, o carbono. Antes de eu te explicar o ciclo, preste atenção. Aqui nós temos 6 carbonos. Sabe por quê? Porque esse ciclo ele vai ocorrer 2 vezes. Para que esse ciclo possa ocorrer, nós necessitamos de 3 gás carbônicos, ou seja, 3 carbonos e 6 oxigênios, né? Porque 3 vezes 6, 3 vezes 2 é 6. Como ele ocorre 2 vezes, essa imagem ela facilitou para você. Na verdade, ela duplicou logo tudo para que você entenda que isso aqui aconteça 2 vezes, beleza? Bem, galera, olha só, como que vai acontecer esse ciclo? Nós vamos ter uma enzimazinha chamada de ribulose difosfato ou ribulose bifosfato, a RUB, tá? Ou RUBP. Essa RUBP ela vai ter 5 carbonos em sua composição. Logo, nós vamos precisar de 6 ribuloses. Nós vamos precisar de 6 RUBs. Bem, 6 vezes 5 é 30, então nós vamos necessitar aqui de 3 ribuloses bifosfato. Essas ribuloses bifosfato, essas 30 ribuloses bifosfato, elas vão se ligar com o carbono, com o gás carbônico, esses 6 gás carbônicos. Então, 30 mais 6 forma 36. Mas como que essa ribulose vai se ligar com o gás carbônico? Ela vai se ligar através de uma enzima chamada de rubisco, tá? Essa enzima rubisco é responsável por juntar os 30 RUBP com os 6 CO2. Quando eles juntam isso aí, nós vamos ter 36 carbonos. Legal? Esses 36 carbonos vão dar origem ao ácido fosfoglicérico, tá? Esse ácido fosfoglicérico, ó, perceba, nós temos 12 aqui. Por que 12? Porque o ácido fosfoglicérico é composto por 3 carbonos. 3 vezes 12 dá os 36 que nós formamos aqui. Se ligou? Bem, o PGA, como é conhecido, né, mais conhecido, o PGA vai ter 3 carbonos. Cara, para eu produzir a glicose, eu preciso sofrer algumas transformações. Eu preciso receber alguns fosfatos. Para eu receber esses fosfatos, eu preciso de ATP. Pô, nada melhor do que a molécula energética, que quando é quebrada libera fosfato, né? Então eu pego 12 ATPs e quebro esses 12 ATPs. Liberei 12 fosfatos. Depois eu pego mais 12 NADPH, que foi formado lá na fase clara, e utilizo aqui na fase escura, liberando o hidrogênio. Ó, perceba que nós vamos liberar o hidrogênio, formando o pegal. Esse pegal ele vai ter 3 carbonos. Legal? Ó, pegal legal. Se ligou? Então, o pegal ele vai ter 3 carbonos. De novo, 3 vezes 12, 36. Contabilizando os 36 carbonos que formamos lá no início do ciclo. Cara, o pegal ele vai sofrer algumas transformações
e posteriormente vai ser formado a glicose. Então, a glicose com 6 carbonos nada mais é do que o pegal quando sofreu algumas reações químicas, beleza? Agora, para formar a glicose, nós necessitamos de dois fosfoaldeídos, ou seja, dois pegais, tá? Fosfoaldeído, galera, porque aqui eu tô já juntando os dois nomes, tá? Fosfogliceraldeído, melhor dizendo. Eu preciso de 2 fosfogliceraldeído para poder formar uma glicose. Logo, eu pego 2 aqui e formo uma glicose. Se eu pego 2 de 12, sobra 10. Sobrou 10 fosfogliceraldeído. Esses 10 fosfogliceraldeído, eles vão ser transformados, tá? Essa transformação vai dar graças à adição de novos fosfatos, fazendo com que esse gliceraldeído se transforme em ribulose monofosfato e, posteriormente, ganhando fosfato, ele consiga ser a ribulose bifosfato ou difosfato, fazendo assim o início novamente de um ciclo, beleza? Lembre-se que esse ciclo ele tem um único e exclusivo objetivo de formar glicose. Legal? Então, tudo isso aqui é um ciclo construtivo para formar glicose. E assim dar o famoso alimento, entre aspas, para a plantinha. Legal, gente? Tudo certo? Espero que vocês tenham entendido. Não percam a aula, tá? Que lá na nossa aula presencial eu vou explicar alguns detalhezinhos. Mas olha só que bacana. Aqui nós temos a fixação do gás carbônico, que é a entrada para o ciclo. Nós temos aqui, nesse caso, a produção do açúcar, que é a glicose. E aqui nós vamos ter a regeneração da Rubi, que nada mais é o pegal se transformando novamente em ribulose bifosfato ou difosfato. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Aqui, galera, eu estou mostrando apenas um resumão do que tudo nós já falamos, tá? Na fase clara, na fase fotoquímica, na fase clara, você vai ter a produção de ATP e de NADPH, e na fase escura, ou ciclo de Calvin, ou fase química, você vai ter a liberação de ADP e fosfato e a adição do gás carbônico, beleza? Aqui nós vamos ter a fotólise da água, que é lá no comecinho da fase clara que eu te falei que a água é quebrada a partir da luz. Então, o nome desse processo é chamado de fotólise da água, né? E nós vamos ter a fosforilação, que nada mais é do que a formação aí de alguns ciclos, como fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Beleza? Bem, pessoal, é isso aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula. Tamo junto e até a próxima.